O Império Britânico foi o maior império na história da humanidade e no seu auge chegou a dominar praticamente um quarto do planeta. Possuindo colônias em todos os continentes, chegou a ser chamado de um império onde o sol nunca se põe, devido ao fato de que sempre era dia em alguma parte do território. Mas, com o passar do tempo, algumas guerras e as mudanças ocorridas no mundo, o império se desfez. Atualmente, restam apenas alguns pequenos territórios, mais precisamente 14, que continuam sob a soberania do Reino Unido. Entre essas colônias está um pequeno território no sul da Espanha, que tem gerado atrito entre espanhóis e britânicos há mais de 300 anos. Mas como o Reino Unido se tornou dono de um pedaço da Espanha? Qual é a importância desse território? E a qual país a população local prefere pertencer? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar o nosso conhecimento global sobre Gibraltar, Reino Unido e Espanha. Antes de conhecermos Gibraltar, como já é de costume aqui no canal, precisamos voltar no tempo para descobrir como esse território foi parar sob domínio do Império Britânico. Voltaremos até a passagem do século XVII para o século XVIII, exatamente no ano de 1700, quando morreu o rei Carlos II da Espanha. O monarca morreu sem deixar herdeiros e a vacância do trono espanhol gerou uma disputa interna na Espanha que evoluiu para uma guerra entre as principais potências europeias da época. Em 1702, uma aliança formada por Inglaterra, Áustria, Holanda, Dinamarca, Suécia e os principados alemães declararam guerra à França e à Espanha. Foi nesse contexto que, em 1705, os ingleses ocuparam Gibraltar e reivindicaram a soberania do local. A guerra, que ficou conhecida como Guerra de Sucessão, só terminou em 1713 com a assinatura do Tratado de Utrecht, onde, entre outros pontos, a Espanha cedeu integralmente a cidade, o castelo, o porto e as fortificações que existiam em Gibraltar para os britânicos. Praticamente desde a assinatura do tratado, a Espanha tenta recuperar o território perdido. Inicialmente, as tentativas foram através de ataques militares e, mais recentemente, através da diplomacia. Porém, até o momento, em nenhum dos casos a Espanha teve sucesso. A Organização das Nações Unidas considera Gibraltar como uma colônia britânica e, portanto, um território que precisa ser descolonizado. Essa resolução poderia representar uma vantagem para a Espanha na disputa. Porém, nesses casos, a vontade da população da colônia precisa ser levada em conta. E, pelo menos até o momento, se depender da população local, Gibraltar seguirá como esteve nos últimos séculos, pois em 1967 houve a realização de um plebiscito para que os moradores escolhessem qual país deveria ter a soberania na região. Praticamente 100% dos moradores escolheram o Reino Unido. Novamente, em 2002, foi realizado um novo plebiscito, porém dessa vez para que os moradores avaliassem a possibilidade do compartilhamento da soberania entre os dois países. Dessa vez, 99% recusaram a proposta. Para entender o motivo dessas escolhas, precisamos olhar para o outro lado da fronteira. Uma linha de apenas 1.200 metros separa a Espanha do Reino Unido e do lado espanhol da fronteira está a cidade espanhola de La Línea de la Concepción, que foi fundada com a finalidade de impedir o avanço britânico pela Península Ibérica. Essa cidade hoje é uma das mais pobres e problemáticas da Espanha, com alta taxa de desemprego e que se tornou a porta de entrada na Europa para a droga enviada de Marrocos. Por ser um dos pontos mais próximos entre Europa e África, os traficantes utilizam lanchas para cruzar o Estreito de Gibraltar e contam com apoio em terra para desembarcar a droga. Por conta da falta de emprego, muitos habitantes acabam trabalhando para o tráfico, ajudando nas operações de descarga e distribuição da droga. Grande parte da população da cidade necessita do dinheiro do crime, mesmo as que não estão diretamente envolvidas nas atividades ilegais. Outra parcela importante necessita de Gibraltar, pois cerca de metade da população economicamente ativa trabalha no território britânico, que possui muitas empresas e uma economia muito melhor do que a espanhola, como vamos ver na sequência. Esse pequeno território tem menos de 7 quilômetros quadrados e grande parte dessa área é ocupada por uma montanha que é conhecida como o Rochedo de Gibraltar.
Esses fatores, somados com a população local, que é de aproximadamente 38 mil pessoas, tornam o lugar um dos mais densamente habitados do mundo, e nessas condições é impossível o desenvolvimento de atividades econômicas como indústria e agricultura. Mas Gibraltar aproveitou outras oportunidades para desenvolver a sua economia e atualmente possui indicadores parecidos com os países mais ricos do mundo. Apesar de ser uma colônia, o governo local tem total liberdade concedida pelo Reino Unido para a condução de suas questões internas. Assim, várias medidas foram tomadas para atrair empresas. Atualmente, estima-se que existam registradas cerca de 30 mil empresas em Gibraltar, o que faz com que exista praticamente uma empresa por habitante. E são essas empresas, junto com o turismo, que movimentam a economia local. Embora seja bem pequeno, Gibraltar é uma potência turística e antes de 2020 recebia cerca de 10 milhões de turistas por ano. Esse número certamente converte o país em um dos que atrai mais visitantes se fizermos a conta por habitante ou por área. Os turistas são atraídos pelas praias, pela montanha, pelas compras e pelos macacos. Sim, você ouviu bem, pelos macacos. Gibraltar é o único lugar da Europa que possui macacos vivendo livremente. Inclusive, se tornaram símbolo do local e existe até uma crença de que enquanto existirem macacos por lá, o local vai ser britânico. Quanto ao idioma falado em Gibraltar, o mais normal é pensar que a população local fale inglês, ou talvez o espanhol. Mas se prepare, porque lá eles falam llanito, uma mistura curiosa desses dois idiomas. Como já falamos, não existe indústria e nem agricultura nesse local, muito menos recursos naturais. Portanto, as receitas financeiras são 100% provenientes do setor de serviços. Além do turismo, o setor bancário é uma importante fonte de receitas e as apostas online também. Gibraltar foi um dos primeiros locais a criar leis sobre o setor de apostas pela internet, o que, junto com os baixos impostos, serviu para atrair as maiores empresas desse setor. Empresas como 365Bet, 888 Sports e William Hill possuem suas sedes na localidade e geram mais de 3 mil postos de trabalhos diretos. Uma outra fonte de recursos importante é o abastecimento de navios, pois Gibraltar está posicionado estrategicamente em uma das regiões com maior trânsito de navios do mundo e se tornou um ponto de reabastecimento importante para o setor de transporte marítimo e, logicamente, uma importante fonte de ingressos. Essa posição estratégica que acabamos de mencionar pode ser exatamente o motivo pelo qual a Inglaterra defendeu e segue defendendo a sua soberania sobre esse território. Controlar a região, no passado, era garantia para o Império Britânico de que seus barcos poderiam passar no Oceano Atlântico para o Mar Mediterrâneo, e com a abertura do Canal de Suez, essa segurança se tornou ainda mais importante. A existência da rocha com 426 metros de altura, que ocupa grande parte de Gibraltar, também era um ativo importante, pois em uma época onde não existiam satélites e radares, o lugar era um ponto de observação importante, tanto para evitar um ataque surpresa por parte dos espanhóis, quanto para ter um controle de uma extensa área do Mediterrâneo. O local foi extremamente importante na Segunda Guerra Mundial, pois com a neutralidade da Espanha, os aliados tinham em Gibraltar um importante ponto de apoio perto da África. Durante o conflito, o local virou praticamente um porta-aviões em terra firme e atualmente continua sendo importante para o Reino Unido, pois com o processo do Brexit pode representar uma proximidade importante com o continente africano, inclusive pode permitir até a construção de uma ponte entre os dois continentes, como já contamos nesse vídeo aqui. Porém, o Brexit trouxe algumas complicações para Gibraltar. Mesmo com a maior parte da população sendo contra a saída do Reino Unido da União Europeia, a decisão da maioria precisou ser acatada e gerou vários impasses. Desde questões como a entrada de trabalhadores espanhóis devido à falta de tratados de livre circulação, até a saída de empresas. Algumas casas de apostas chegaram a transferir as suas sedes para Malta, o que gerou apreensão, pois se todas saírem haverá uma perda importante das receitas. De momento, a situação está resolvida com um acordo firmado que mantém a situação inalterada por 4 anos. E isso segurou a maioria das empresas, mas o risco de não renovar o acordo existe. E caso aconteça, os prejuízos podem ser grandes. E agora, como sempre, é a sua vez. Você acha que a Espanha tem o direito de reclamar a soberania desse território? Gibraltar seguirá sendo importante para o Reino Unido? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate.
Muito obrigada por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!